Bom dia. Olá, bom dia. É um probleminha de internet que acontece, né? Rapidinho. Bom dia. Esse é o encontro do nosso Espaço Biblioteca, um projeto que foi aprovado pelo edital Cultura na Rede 2, do Governo do Estado do Rio, né? Da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. O meu nome é Michele Silva e eu estou aqui convidando a Renata Costa, ex-secretária executiva do Plano Nacional de Livre Leitura, para conversar com a gente um pouquinho, né? Esse projeto ele teve um ciclo de encontros em duas bibliotecas, em três momentos, na verdade, dois em bibliotecas e bibliotecas públicas aqui no Rio de Janeiro, o outro encontro foi online, com bibliotecas comunitárias da rede de Caxias, né, de Duque de Caxias, um município muito atuante na área de livre leitura aqui no Rio de Janeiro, né, no estado do Rio. Então, esse nosso encontro é para conversar um pouquinho sobre as políticas públicas, tendo em vista que esses encontros falaram de bibliotecas, a importância da visibilidade desses espaços para a contribuição para a sociedade, né? Para a formação de leitores, para a formação cidadã, né? Para a contribuição comunitária. E agora eu queria ouvir um pouquinho da experiência, essa honra de ter a Renata aqui para falar de políticas públicas, né, do livre leitura. Bom, a minha primeira pergunta, Renata, você quer se apresentar um pouquinho, porque eu falei a beça, você quer 5 minutinhos se apresentar? Pode ser, querida. Bom dia, Então vamos lá. Michele. Obrigada pelo Bom, convite. Estou muito feliz de estar aqui com você, participando dessa gravação desse edital tão importante que pensa bibliotecas públicas e comunitárias, né? Então, para quem não me conhece, meu nome é Renata Costa. Como a Michele falou, eu fui secretária do Plano Nacional do Livro e Leitura, trabalho com iniciativas de livro, leituras e leitores, literatura e bibliotecas, com o projeto Palavra Lida, e atuo na promoção dessas políticas públicas pelo país, de livro e leitura. Muito bom estar aqui. muito bom. Uma honra para mim também estar conduzindo esse projeto com a sua presença. Bom, a minha primeira pergunta é sobre a importância dessas políticas públicas para as bibliotecas, né? Pensando nas bibliotecas públicas e comunitárias, lógico, todas as bibliotecas são englobadas nesse universo, mas as públicas e as comunitárias são as que estão mais voltadas para a comunidade, para a sociedade de uma forma geral, né? Não tão específica como a universitária, por exemplo. Então, eu gostaria de saber de você qual é a importância dessas políticas para esses espaços. Bom, para mim, essa é fundamental, que haja políticas públicas específicas, destinando não só orçamento, mas ações para bibliotecas públicas ou comunitárias, né? Que a gente chama de bibliotecas de acesso público, né? Que é a porta de entrada para a gente poder democratizar o acesso ao livro e à leitura no país. Ah, o Plano Nacional do Livro e Leitura, né, ele vem como um modelo macro de políticas públicas no país. E a gente vive num país de tamanho continental, que é o Brasil e que é absolutamente diverso. Então, o Castilho, o mestre Castilho, que dá o nome da lei, né, ele sempre fala isso, né, que a política pública acontece na cidade, né? Então, assim, o Plano Nacional ele é um documento norteador para que as políticas aconteçam no país, mas cada lugar precisa ter a sua própria política, porque só assim a biblioteca vai conseguir sustentabilidade não só financeira, mas sustentabilidade social também. Hoje, bibliotecas, falando de bibliotecas públicas, você sabe muito bem, melhor do que eu, que, que é isso, falta recurso, falta planejamento dentro das pastas públicas, né, das secretarias, sejam de cultura, sejam de educação, nos municípios,
a biblioteca ela é, muitas vezes, o único equipamento de cultura que tem numa cidade, levando em Uhum. consideração que a gente tem 5.575 cidades no país, e num momento de crise é a primeira coisa que fecha, é a biblioteca, né? O ano passado a gente teve a notícia, né, de que no mínimo 800 bibliotecas fecharam no país, esse número pode ser ainda maior, com os dados lá do Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, e isso é uma catástrofe para que a gente consiga, é, quando a gente pensa em formar um país de leitores, a biblioteca fechada, ela elimina essa possibilidade, porque é isso, as pessoas não têm, muitas vezes, condições de trabalhar, de trabalhar a literatura, de vivenciar a literatura via livrarias, né? Até porque isso ainda é um outro problema, que nessas cidades, que muitas vezes a biblioteca é o único espaço de cultura que tem naquela cidade, não tem livraria nenhuma. Então, eu acho que para que a gente consiga promover a sustentabilidade de bibliotecas públicas ou comunitárias, a gente precisa estabelecer políticas que sustentem, que virem políticas de Estado. No Brasil, a gente tem um problema gigante, que é o problema das descontinuidades governamentais. Muitas vezes não precisa nem mudar um prefeito ou um governador. Às vezes você muda um gestor e aquilo vira um grande problema porque as descontinuidades acontecem, às vezes, no mesmo governo. Então, isso é um grave problema. E quando a gente não estabelece uma política pública que tenha uma lei promulgada, que tenha ações estabelecidas para aquilo, para que a sociedade civil e as próprias bibliotecas possam ter aquele documento em mãos para poder fazer as devidas pressões, a gente não consegue nada e a coisa só retrocede. Quando a gente fala das bibliotecas comunitárias, por exemplo, muitas vezes, né, a gente escuta, né, dos poderes públicos e até de algumas entidades do livro que nós, se o gestor, né, o gestor público, ele não tem ingerência sobre a biblioteca comunitária, mas é importante que essa biblioteca trabalhe em parceria, sim, porque a biblioteca comunitária existe onde o poder público não chega. Então, as ações, né, de bibliotecas comunitárias precisam estar inseridas também nas políticas públicas. Vou dar só o exemplo lá de Nova Iguaçu, das políticas públicas de lá, que na lei, a, a rede Baixada Literária, a rede das 20 bibliotecas comunitárias que tem em Nova Iguaçu, e aí olha a loucura, né? A gente tem uma biblioteca pública em Nova Iguaçu para uma cidade daquele tamanho. E a gente tem 20 bibliotecas comunitárias que compõem essa rede. E a rede Baixada Literária está inserida na lei como também promotora das políticas públicas de livre leitura daquela cidade. Então, assim, Sim. acho que se não há política pública, a biblioteca comunitária a biblioteca pública ou a comunitária, elas sofrem risco de fechar, sim. E isso é uma tragédia para qualquer cidade no nosso país. Muito bom. É... Pois é, isso que você está falando, né, sobre a biblioteca comunitária estar inserida também na lei é muito importante, justamente por conta disso também, porque ela chega onde o poder público não chega, e ela é além, ela é uma aliada, é uma ferramenta, é uma grande parceira no sentido de continuidade desse trabalho, né? Então, realmente, ela tem que estar nesse lugar, né? Para que o governo cada vez mais dê subsídios para que esses espaços continuem existindo e fazendo seus trabalhos, enfim, alcançando o objetivo delas, que é alcançar leitores e a população que, enfim, não consegue, às vezes, chegar na biblioteca pública, né? Muito bom, Renata. A segunda pergunta que eu preparei três perguntinhas, né? A segunda pergunta que eu vou te fazer é
A lei, né? O PNLL, acho que falei muito L. O PNLL, ele virou a Lei Castilho, né? Ele agora é nossa lei aí de leitura escrita. E aí eu queria saber como que está isso, assim, quais são os desafios, como é que está o andar, né, da carruagem com relação a isso, se você tem mais ou menos assim um parâmetro de como o Brasil está com relação a essas políticas, né? Porque ele funciona como uma matriz que gera políticas nos outros municípios. E aí, como é que mais ou menos está isso hoje, assim? Considerando que tivemos uma pandemia, né? Nossa. Então, Mi, a gente, a gente tem uma pressa agora, um problema a Uhum, ser resolvido e com muita pressa. Acho que a gente hoje tem uma urgência em relação ao PNLL. Vou dar esse panorama aqui rapidinho para todo mundo. É, uhum, o Plano Nacional do Livre Leitura, ele foi encaminhado para o Legislativo, né, para o Senado Federal, em 2016, e aquele grande plano começou a tramitar como um projeto de lei que, como você falou, desencadeou na Lei Castilho, que foi sancionada em meados de 2018. Isso já é uma vitória, porque se não tivéssemos conseguido aquela lei em 2018, talvez a gente tivesse sem ela até hoje. Então, assim, a gente fecha um, um período, né, que foi de 2018 até 2018, com a lei sancionada. uhum, Logo na sequência, né, como a gente estava falando das descontinuidades, na sequência muda o governo e para tudo, e a gente fica com essa lei, com esse plano, parados entre 2019 até agora, né, 2023. A gente tem um problema da descontinuidade, a gente teve uma pandemia no meio do caminho, ou seja, a gente ficou com essas ideias paradas, nós tínhamos outras urgências, né? Na pandemia, era a questão da saúde, a questão sanitária, então a gente não tinha como entrar de sola com essas políticas públicas de livre leitura. E agora? Agora a gente tem, que eu falei lá no início, um problema e uma pressa. Primeiro problema, a gente precisa, para agora, conseguir um decreto que regulamente essa lei. Na Lei Castilho, lá no finalzinho dela, ela diz: Ministérios da Cultura e da Educação precisam construir um decreto que regulamente essa lei. Tentamos muito isso lá em 2018, ainda antes, no finalzinho do governo, não conseguimos, porque é isso, né? As diretorias, sejam do Ministério da Cultura ou da Educação, já estavam ali, não, está acabando o governo e não vai dar tempo, qualquer coisa que o valha. Então, hoje a gente precisa decretar a regulamentação dessa lei. É uma sim. ação conjunta, e não é fácil, quer dizer, na verdade, ela é fácil, porque a gente tem um plano nacional que tem uns eixos que conduzem isso. Então, assim, quais são as ações do Ministério da Cultura em relação ao Plano Nacional do Livre Leitura? Quais são as ações que o Ministério da Educação precisa em relação a esse grande plano? Para Uhum, construir uhum, esse decreto, não é difícil, ele é trabalhoso, porque a gente esbarra na máquina pública. A gente precisa de um documento que seja construído por dois grandes ministérios, né? O Ministério da Educação, que é gigante, e o Ministério da Cultura, que acabou de ser recomposto. sim. Então Isso era assim, um ponto que eu ia falar, né? São duas máquinas potentes, uma muito grande e a outra que está ressurgindo, né? Num exatamente, momento exatamente, que tem 4 meses de governo, né? Então, exato. realmente. Exatamente. E assim, e para que um decreto aconteça, precisa passar pela assessoria jurídica do Ministério da Cultura, pela assessoria jurídica do Ministério da Educação. Essas assessorias jurídicas precisam conversar e dizer, está tudo ok para isso. Então, assim, eu imagino que seja, por isso que eu falo de pressa, a gente tem que começar a fazer isso, porque isso Muito bom. não vai ser rápido.
Isso vai levar um tempinho ainda. E o decreto de regulamentação da lei é a coisa mais importante agora, para que a lei, de fato, possa ser cobrada pela sociedade civil. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é sobre é, a recomposição da frente parlamentar de livro-leitura, em defesa do livro, que a gente conseguiu restabelecer também no final de 2018. A gente tinha conseguido que essa frente fosse instituída, era uma frente mista, com mais de 200 parlamentares, entre senadores e deputados federais, e, de novo, né, a gente volta com o problema da descontinuidade governamental e da pandemia. A gente precisa olhar de novo para essa frente parlamentar. Houve uma eleição o ano passado, muitos deputados saíram, muitos novos entraram. Quem são essas pessoas? Se a frente parlamentar ainda tem um número suficiente, que precisa de no mínimo 200 assinaturas para que ela seja oficial, a gente ainda tem 200 pessoas, 200 parlamentares entre senadores e deputados. Como é que a gente olha para essa frente parlamentar? Porque ela vai ajudar a gente inclusive nas pressões desses ministérios para que, inclusive, o decreto de regulamentação aconteça. Então, hoje a gente tem um cenário que a gente tem muito trabalho pela frente. E a terceira coisa, mais importante, pode falar? Claro. Pode? A terceira coisa é o quê? É a construção do novo plano. O plano ele tem uma data de validade, ele é decenal, né? E a lei sustenta isso, que o plano precisa ser decenal. Já passamos, inclusive, de 10 anos desde o início da construção do Plano Nacional, e a gente precisa construir um novo plano. Mas, assim, não é, a gente não vai começar do zero. E, para mim, essa é a tarefa mais fácil. Recompor um novo secretário do Plano Nacional do Livre Leitura, recompor o conselho que trabalha junto com esse secretário, conselho consultivo, diretivo, uma coordenação executiva que envolva os dois ministérios, para que a gente olhe esse plano, o plano original, o PNLL original, e veja o que a gente precisa atualizar, modernizar. A gente falou o suficiente, por exemplo, sobre livros digitais e bibliotecas digitais? A gente falou o suficiente sobre acessibilidade Sim, nessa. o que a gente caminhou, né? O que dentro desse tempo foi realizado, o que a sociedade, uma coisa que eu estava lendo no texto da tese da Ana Lígia Medeiros, que ela fala que a biblioteca acompanha o tempo, né? Então, assim, hoje a gente passou aí 10 anos, mais de 10 anos. Hoje, quais são qual é o tempo? O que a gente está vendo hoje? A gente está vendo aí muitas discussões falando de inteligência artificial, enfim. A gente tem muita coisa nesse tempo agora e o que foi feito antes e o que a gente precisa renovar, né? É importante a gente ter esse olhar do tempo, né? Muito bom. Muito Exatamente, bom, exatamente. Renata. Tem que saber o que a gente precisa inserir ou substituir no plano original a partir do tempo que a gente está vivendo agora. Por isso que ele é decenal, porque ele precisa ser atualizado pelo menos a cada 10 anos. Então, acho que é isso. Acho que o panorama hoje é esse, é um panorama de muito trabalho e de pressa. E a última coisa em relação ao que a gente precisa fazer é continuar fomentando planos municipais de livro, leitura e bibliotecas pelas cidades afora. Isso aí, muito bom. Bom, a minha terceira pergunta, já que a minha terceira pergunta é sobre qual a perspectiva do novo governo, né? Então, Alô, a minha internet deu uma travada. Você conseguiu ouvir a minha pergunta? consegui. Ah, É porque a então gente tá. tem pouco tempo agora. Vou tentar ser sucinta nessa resposta. Acho que assim, Tá. hoje a gente tem a ver recomposição do Ministério da Cultura, temos
a subida de status, né? A gente tinha uma diretoria de livro, leitura e bibliotecas, e ela foi rebaixada a um departamento dentro do Ministério da Cultura, e hoje ela renasce como uma secretaria. É uma secretaria de formação continuada de cultura, mas ela também é uma secretaria de livro e leitura. E dentro dessa secretaria grande tem de volta a diretoria de livro, leitura e bibliotecas. Então, acho que hoje, a gente precisa olhar para essa nova configuração do DLLB, que está dentro da Secretaria de Livre Leitura, e entender e tentar articular com esses novos atores como é que a gente acelera esse processo, justo tudo que eu falei, né, da regulamentação da lei, com quem que a gente fala no Ministério da Educação, o que que a gente pode fazer como sociedade para colaborar para que a gente consiga fazer com que o Plano Nacional do Livre Leitura volte a ter o tamanho que ele tem, que ele merece ter, né? Sim. A gente está num momento de uma perspectiva muito bacana, eu acho que de esperança também, né? Porque a partir do momento que o Ministério da Cultura volta, e aí volta a diretoria, né? Sai dessa coisa do departamento, eu concordo que agora a gente tem aí ferramentas, subsídios e oportunidades de trazer à tona as necessidades do que o plano precisa, né? Para que a gente possa retomar aí esse trabalho que ficou parado, que é um trabalho árduo, fomentar política em todas as cidades do Brasil, como você falou, é um país continental, não é simples, mas eu acho que é um trabalho muito gostoso, com pessoas muito maravilhosas, você, Castilhas, bibliotecas comunitárias, pessoal das bibliotecas públicas, eu acho que a gente tem aí possibilidades muito grandes, né? O Brasil é muito rico em todos em muitos aspectos e nesse principalmente assim de possibilidade de construir e a gente visibilizar mais as nossas bibliotecas para os nossos leitores, nossa população. Bom, Renata, eu queria muito te agradecer mais uma vez a oportunidade de ter você aqui, elucidando para a gente todos esses pontos importantes para que as pessoas que estão assistindo a gente saibam em que ponto está, quais são os desafios, o que a gente precisa desse processo. Então, eu agradeço. Vou pedir para você se despedir. É isso. Eu sou Michele Silva, bibliotecária e gestora cultural do Rio de Janeiro. Espero que vocês tenham gostado. Renata, com você, a de ouro. Eu que agradeço, Michele. Agradeço, um beijo para todo mundo que está aqui com a gente. E muito obrigada, assim, porque é sempre importante a gente falar sobre essa pauta, né? Isso aí. Então é isso. Um beijo grande. Até a próxima.